Muita gente começa o ano sem saber muito bem como organizar a parte das finanças, como organizar o seu dinheiro, como aprender a investir, e é um desejo da maioria dos brasileiros ter as finanças, ter os seus investimentos, ter o seu dinheiro mais bem gerido. E é justamente a minha intenção com esse vídeo, te mostrar um reset financeiro. Para quem já está com as contas organizadas, vai aprender alguns passos muito importantes no decorrer do vídeo. E para quem está do zero, começando do absoluto zero, vai aprender em 90 dias com esse reset financeiro a sair do zero e começar a investir. Então vamos lá, sem mais delongas, eu já vou te apresentar semana por semana. E na primeira semana, o que você precisa fazer? Você vai baixar os extratos de outubro, novembro e dezembro da sua conta bancária, também vai baixar os extratos do seu cartão de crédito, caso você tenha o cartão de crédito, de outubro, novembro e de dezembro. E vai colocar tudo na sua frente para saber de fato para onde que o seu dinheiro está indo. É como se fosse uma espécie de auditoria. Você vai minuciosamente descobrir se tem tarifas bancárias, se tem alguma taxa de juro que está sendo cobrada ou se está tendo algum seguro embutido, principalmente em algumas compras ou nas tarifas das cestas bancárias. Você também vai pegar todos os seus aplicativos de delivery, de transporte, iFood e Uber, por exemplo, e vai somar tudo o que você gastou nos últimos 3 meses. Aqui o intuito é muito simples, é você saber descobrir quanto você gasta com iFood, quanto você gasta com cesta bancária, quanto você gasta com Uber, porque afinal, se você não sabe para onde que o seu dinheiro está indo, ele vai sumir, ele vai desaparecer, você nem vai perceber. Nessa semana 1, você vai descobrir tanta coisa, mas tanta coisa que você gasta e nem percebia, e que aqui vai ser o pulo do gato. Você vai saber para onde que o seu dinheiro está indo para a gente começar a fazer a gestão do seu dinheiro. Agora na semana 2 a gente vai fazer alguns cortes muito estratégicos. Não tem na primeira semana quando você descobriu para onde que seu dinheiro estava indo? Justamente agora você vai ligar para essas operadoras, fazer uma renegociação ativa. E o que seria essa renegociação ativa? É você ligar na operadora do telefone, da sua assinatura de TV, naquele streaming que você nem assiste tanto assim e fazer justamente isso. Ou cancelar ou pedir uma renegociação, pedir para baixar o preço. Com essas guerras dessas empresas de telefonia principalmente, elas tendem a baixar o preço, a tentar renegociar, a trazer novos clientes. E é justamente aqui na semana 2 que você vai agir. E aqui, pessoal, vou deixar bem claro que esse corte estratégico, essa economia que você está fazendo não é para você passar fome. E sim, você parar de dar lucro, dar o seu dinheiro para as empresas e sim trazer esse pequeno dinheiro, essas pequenas economias para dentro do seu bolso. Na semana 2 é aquela semana que você vai falar assim, não tem tudo aquilo que você estava deixando, postergando e deixando para outra oportunidade? Na semana 2 você vai colocar de fato um plano prático e agir, ligar nas empresas, cancelar aqueles streams, cancelar essas assinaturas que você nem sabia que existia e descobriu na primeira semana. Então na semana 3 a gente tem que usar o nosso racional e listar todas as dívidas, todos os bancos que você está devendo, todos os cartões, fazer um apanhado geral e descobrir principalmente qual que é a taxa de juro daquela dívida. E a gente vai começar a pagar as dívidas com maiores taxas para as dívidas de menores taxas. E lembrando, se você não está conseguindo pagar o cartão de crédito pagando só o mínimo, pare de pagar imediatamente para você renegociar lá na frente. Aqui a ideia da semana 3 é a gente listar todas as dívidas e ir pagando as de taxa de juros maiores para no final pagar apenas as taxas de juros menores. Bruna, não tenho dívida, então na semana 3 o que eu vou fazer? Para quem não tem dívida, na semana 3 você vai listar todos aqueles parcelamentos que você tem. Às vezes você consegue adiantar alguma parcela lá do final para agora no início. Aqui o intuito é você realmente listar tudo aquilo que você tem de dívida e caso você não tenha dívida, listar todos os seus parcelamentos, tudo o que está para vencer, para você ter uma visão ampla das suas despesas. Na semana 4 a gente vai criar um orçamento de destino. Bruno, o que seria esse orçamento de destino? Não tem quando o pessoal fica falando para vocês, falando assim, pessoal, separa 50% do seu salário para isso daqui, 30% para despesas dessa forma, 20% para isso, e é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar, pegar o seu salário e distribuir em algumas caixinhas. Por que eu estou falando caixinhas? Porque tem as caixinhas do Nubank, que são muito famosas, tem os porquinhos do Banco Inter também, que são muito famosos. E aí você consegue distribuir o seu dinheiro nessas caixinhas ou nesses porquinhos. Como é que vai funcionar? Despesas básicas, essenciais, que seriam aluguel, ou a prestação do seu imóvel, água, luz, telefone, alimentação, tudo isso são despesas essenciais e tem que ter uma maior parte para isso. E aí depois você vai separar uma parte para o seu estilo de vida. Às vezes você gasta com algum curso, com alguma saída no final de semana,
com o gasto da pizza, por exemplo, do domingo, e aí você vai colocar nessa caixinha. Depois, você vai colocar outra caixinha, outro porquinho para os investimentos. Separar sempre uma parte. Quando cai o seu salário, uma pequena parte tem que ir para os investimentos para você se pagar primeiro. Aqui o objetivo é justamente esse, dar o objetivo para cada dinheiro que você recebe, para cada real que você recebe, você dá o destino adequado para ele e não misturar essas caixinhas, que é justamente o que a maioria das pessoas fazem. Deixa tudo lá junto na conta corrente e aí vai entrando uma despesa, vou lá e passo o cartão. Vai entrar outra despesa, passa o cartão. E aí o dinheiro acaba sumindo e você nem percebe. Quando você separa nessas caixinhas ou nesses porquinhos, seu dinheiro fica mais claro, você consegue ter uma visão do todo e falar assim, opa, dinheiro daqui eu não posso utilizar para cá. E assim sucessivamente. Dessa forma você vai estar gerindo o seu dinheiro bem melhor. Agora a gente já entrou no segundo mês, ou seja, já se passaram 4 semanas aí, você nem percebeu, foi muito rápido. E agora no segundo mês a gente vai fazer o seguinte, nessa 5ª semana a gente vai criar uma reserva de emergência. E para que serve a reserva de emergência? Justamente para sanar alguma pane, justamente quando você tiver uma emergência. E aqui eu vou te dar algumas dicas para você separar uma pequena parte do seu dinheiro e aplicar ou no Tesouro Selic, que você vai estar emprestando dinheiro para o governo, ou num CDB, desses bancos digitais que pagam no mínimo 100% do CDI. Quando você empresta para o CDB, diferentemente do Tesouro Selic, no Tesouro Selic você empresta para o governo. No CDB você está emprestando dinheiro para o banco utilizar o seu dinheiro e te pagar juros através daquele CDB. E aqui, pessoal, algo muito importante para você entender desde o início. O que acontece? Reserva de emergência não é para você ter alta rentabilidade, e sim para você ter segurança e tranquilidade financeira. Aconteceu aquilo dali, aquele imprevisto, opa, eu tenho de onde tirar o dinheiro. E não é para você ter aquele retorno explosivo, igual a gente tem em algumas ações, em alguns investimentos, porque aí, em determinada ocasião, quando você precisar daquele investimento, daquele dinheiro, quando você vai recolher, acaba recolhendo um pouco menor. Então, o intuito da reserva de emergência é para você ter segurança e tranquilidade financeira, dormir tranquilamente a noite toda. Na semana 6, eu vou sugerir a automatização do Pague-se Primeiro. O que é isso? Quando o seu salário cair na sua conta corrente ou na sua conta salário, ter um investimento de forma automática para ele separar e já mandar para aquela caixinha, para aquele porquinho do investimento e ficar lá primeiramente. Por que acontece isso? Porque a maioria das pessoas fazem da seguinte forma, elas vão lá, recebe o salário, recebe o pagamento e aí começa a pagar as contas, começa a pagar isso, começa a pagar aquilo, gasta com aquilo dali e quando chega no final do mês, sobrou, não sobrou? Não, então não vou investir não, vou deixar para o próximo mês, porque no próximo mês eu vou me organizar melhor. Então aqui o intuito é justamente para você programar, fazer essa programação do seu dinheiro para ele, quando cair na conta, quando o seu salário cair na conta, ele já é direto para o investimento. Pague-se primeiro. Na semana 7 é uma semana muito interessante que você vai fazer um limpo aí na sua casa. E o que acontece? Tem muita coisa aí que você não utiliza mais. Tem muito tênis que você não utiliza mais, tem muita roupa que você não utiliza mais, tem alguns objetos, alguns utensílios que você nem utiliza mais. O que você vai fazer? Vai juntar todos eles e vai separar e vender. Anunciar ou no grupo aí do seu condomínio, ou na OLX, ou no Enjoei, nesses sites aí de venda rápida. O que acontece? Muita gente acumula, vai acumulando e fala assim, não, ano que vem eu vou utilizar isso daí. Não, daqui a uns 6 meses eu vou utilizar isso aqui é muito importante para mim, porque daqui a um tempo vai que eu utilize isso daqui. Pessoal, é muito provável, se você não utilizou nos últimos meses, é bem provável que você não vai utilizar ele nunca mais. E aí o que você precisa fazer? Reunir e desapegar desses itens, desses utensílios, que muitas das vezes só tumultua aí na sua vida e acabam trazendo um dinheirinho para você agora nessa semana 7. Então você vai fazer dessa forma, desapegar desses itens que você não utiliza mais. E vocês acham que é pouco, mas quando vocês juntam tudo, um tênis aqui, uma roupa dali, um vestido, uma bolsa, um brinquedo da criança que a criança tá nem utilizando mais, e você pega aquilo dali tudo e acaba vendendo, trazendo um bom dinheiro aí para dentro do seu bolso. Na semana 8 a gente vai utilizar bastante o nosso psicológico. Aqui, pessoal, vai realmente precisar muito de você, vai demandar muito de você. Por que eu falo isso? Não tem quando a gente separou o nosso dinheiro de gastos essenciais e gastos não essenciais? Quando você vai utilizar o seu dinheiro para um gasto não essencial, eu vou te pedir uma única coisa. Acima de R$100, guarde esses R$100 e pense durante 72 horas, aguarde 72 horas para saber se de fato você vai precisar daquele item
ou não. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas agem com impulso. Opa, o desejo ali aflorou de uma forma que você, não, eu preciso gastar, eu preciso comprar isso daqui agora, porque senão é a última oportunidade da minha vida. Pessoal, aguarde 72 horas, porque muito provavelmente esse desejo, esse impulso vai passar e você vai conseguir economizar esse dinheiro. E tem uma frase que resume muito bem essa 8ª semana, que é a ânsia de gastar e o tédio de possuir. Pessoal, essa frase ela é muito sincera, porque a maioria das pessoas agem no impulso, na impulsividade de comprar alguma coisa e depois que adquirem aquele objeto, acabam tendo tédio, deixam lá esquecido no guarda-roupa. Pessoal, na 9ª semana a gente vai proteger o seu dinheiro da inflação. Por exemplo, se você for com R$100 agora em janeiro de 2026 e voltar com os mesmos R$100 no mercado em dezembro de 2026, é muito provável que você compre muito menos coisas do que agora em janeiro de 2026. E por que acontece isso? Justamente pela inflação. A inflação ela corrói o seu dinheiro e você acaba nem percebendo. Então a gente precisa proteger muito bem o nosso dinheiro. E para isso, existem títulos do Tesouro Direto, títulos do Tesouro Nacional que fazem muito bem esse papel, que são os tesouros IPCA+. E aí é o IPCA da inflação mais uma taxa de juro, ou seja, ele está te pagando a inflação mais uma taxa de juro acima da inflação. Ou seja, é muito bom e é muito rentável. Você vai estar emprestando dinheiro para o governo em troca de juros acima da inflação. Lembrando uma coisa muito importante, quando você investir nesses títulos do Tesouro Direto, indexados à inflação, leve até o vencimento, não saque antes daquele vencimento. E agora na semana 10, como é que funciona? A gente já aprendeu a separar uma parte para reserva de emergência, você já está separando ali o seu dinheiro nas caixinhas ou nos porquinhos, sabendo, né, para onde que o seu dinheiro está indo, e também já aprendeu a separar uma pequena parte para proteger o seu dinheiro da inflação. Agora o que você precisa fazer na semana 10? Diversificar um pouco mais. E para isso eu fiz um vídeo agora recentemente no YouTube, é para onde que eu investiria se eu estivesse começando agora. Eu começaria através de ETF. E tem um ETF aqui no Brasil chamado Divo11, que é o ETF de dividendos das maiores empresas, maiores dividendos da Bolsa de Valores e que ganha disparado aí da renda fixa e da inflação. Então, é um bom ponto para você começar, que é o ETF Divo11. Bruno, eu quero começar também a investir lá fora. E aí você consegue também investir através do ETF IVVB11, que também você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tudo isso com taxa baixa de 0,5% ao ano do Divo11, de 0,3%, aproximadamente 0,3% ao ano no IVVB11. Então, são investimentos que você vai ter acesso às grandes empresas, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, com uma taxa muito boa e que você não vai precisar ficar preocupado em eu preciso investir nessa empresa, eu preciso aprender sobre essa empresa. Não, você vai estar pagando um gestor para ele estar administrando tudo isso para você. Agora, na semana 11, você vai fazer uma coisa muito interessante. Você vai fazer um raio-x, uma comparação do seu patrimônio agora com o da primeira semana. Você vai ver a sua evolução patrimonial, a sua evolução de finanças, a sua evolução de dinheiro, de personalidade, de mentalidade em relação ao dinheiro. Faça essa comparação na 11ª semana para você ver como você evoluiu, tanto como pessoa quanto do seu patrimônio. E aqui, pessoal, os números não mentem. O que você vai acompanhar? Essa sua evolução patrimonial nas últimas 11 semanas vai te mostrar que a sua organização te trouxe até aqui. E é justamente isso, se você seguir o plano certinho das 11 semanas, você vai chegar agora e vai ter orgulho do seu patrimônio, da sua pessoa que você se tornou nas últimas 11 semanas. Agora, na 12ª semana e última semana do nosso Reset Financeiro, o que você vai fazer de fato? Você vai desenhar um plano para os próximos 1 ano, 5 anos e 10 anos. Você vai traçar objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Isso daqui vai te dar motivação para você continuar trilhando no caminho dos investimentos, no caminho de uma organização financeira melhor, de uma vida financeira mais equilibrada. E o mais interessante é que você faça isso em conjunto, seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com sua noiva, com seu noivo, com seu namorado, enfim, faça isso em conjunto, porque quando as pessoas estão alinhadas com o mesmo objetivo, as coisas tendem a fluir muito melhor. E aqui é para você traçar planos de curto, médio e longo prazo. Sonhe grande, mas planeje.
Quando você planeja, você percebeu agora, nesse reset financeiro de 90 dias, passou os 3 meses, e você percebeu que falou assim, cara, com organização eu consigo muito mais, eu consigo administrar muito melhor o meu dinheiro, e é justamente isso. Nessa 12ª semana, para você traçar planos, almejar planos maiores para o seu futuro, não só o seu futuro, mas sim o da sua família também. Bom, eu vou chegando ao final desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se eu te ajudei de alguma forma, eu vou pedir algumas coisas para você curtir esse vídeo, comentar, deixa um comentário aqui embaixo com seus objetivos de longo prazo, se você quer viajar, ter uma aposentadoria melhor, deixa aqui embaixo para a gente ir trocando ideia. E se eu te agreguei de alguma forma, também vou pedir uma única coisa para você compartilhar, às vezes com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com algum parente que você quer que tenha esse reset financeiro e tenha uma vida muito mais equilibrada financeiramente. Bom, eu vou chegando ao final desse vídeo, um forte abraço e até mais!